Caras, vocês já tentaram falar que não estavam se sentindo tão bem e sentiu que a pessoa nem tentou te entender? Tipo, você fala que tá triste, cansado, meio perdido, e a resposta vem quase que automática. Ah, triste por quê? Você nem tem responsabilidade ainda. Isso é só drama seu. E eu acho que esse tipo de frase, mesmo quando a pessoa não fala por mal, acaba fazendo muita gente se calar, se omitir. Porque dá a impressão de que aquilo que você tá se sentindo, que você está sentindo, não tem valor nenhum. Como se você só pudesse se sentir mal depois de pagar uma conta, trabalhar o dia inteiro ou sustentar uma casa. O que também não é 100% verdade, porque quando eu completei meus 18 anos, eu arranjei um emprego, comecei a pagar umas contas, é, comecei a ter mais responsabilidades, mas mesmo assim, meus pais continuavam falando que eu não tinha responsabilidade nenhuma, que quando eu ficava meio calado, eles achavam que era drama meu, que era só besteira, que eu não tinha nenhuma preocupação pra estar daquele jeito. Mas eu fico pensando, será que é tão simples assim? Será que a tristeza na adolescência é sempre drama? Eu acho que não. É claro que todo mundo exagera às vezes. Adolescente exagera, adulto exagera. Todo mundo em algum momento aumenta um problema. Fala no calor do momento ou acha que algo é maior do que realmente é. E isso faz parte, é completamente normal. O problema é quando qualquer sentimento de uma pessoa mais jovem é tratado automaticamente como uma frescura, como se ela não pudesse sofrer só porque a vida dela ainda não tem o mesmo peso da vida adulta, sabe? E eu até entendo de onde vem isso. Muitos pais e adultos tiveram uma vida difícil, cheia de cobranças, trabalhos, responsabilidades, preocupações com dinheiro. Muita gente cresceu tendo que engolir sentimento e seguir em frente. Então, quando vê um jovem triste, acaba pensando: ah, você nem sabe o que é problema ainda. Só que uma coisa não anula a outra. A dor de um adulto pode ser real e a dor de um adolescente também pode ser real. São fases diferentes, pesos diferentes, mas ainda assim são sentimentos que existem. E a adolescência é uma fase muito estranha, porque por fora parece que você não tem tanta responsabilidade assim. Mas por dentro acontece muita coisa ao mesmo tempo. Você começa a se perguntar quem você é, como as pessoas te enxergam, se você tá ficando pra trás, se vai dar tudo certo no futuro, se você está decepcionando alguém, ou às vezes você está se decepcionando a si mesmo. E às vezes você nem sabe explicar direito o que é que você tá sentindo. Só sabe que tem dias que tudo parece um pouco mais pesado do que já é. E talvez seja justamente isso que dificulta. Quando você não consegue explicar bem o que sente, as pessoas acham que não é nada. Olham de fora e pensam: ah, mas você tem uma casa, tem comida, celular, só vai pra escola. Então qual o problema? Só que tristeza não funciona desse jeito. Ter coisas básicas não significa que sua cabeça tá 100% bem. Ter menos responsabilidades que um adulto não significa que você não sente pressão. E existe alguém passando. E existe alguém passando por algo pior também, não apaga o que você mesmo sente, sabe? Essa comparação de sofrimento é uma coisa muito complicada. Às vezes a pessoa fala: ah, você não pode reclamar, tem gente pior. Como se dor fosse uma competição. Só que, se fosse assim, quase ninguém teria direito de se sentir mal. Porque sempre vai existir alguém em uma situação pior. Ter noção da realidade é importante, claro. É importante reconhecer o esforço dos pais, entender que a vida adulta é pesada e perceber que nem tudo gira em torno do que a gente sente. Mas maturidade não é fingir que nada dói, sabe? Às vezes o jovem não tá querendo uma solução perfeita. Às vezes ele só queria ser ouvido, sem ser tratado como um fraco. Só queria que alguém perguntasse o que tá acontecendo, sem nenhum tipo de deboche, sem pressa, sem transformar tudo em sermão. Porque tem coisa que para um adulto parece pequena, mas para quem tá vivendo aquilo pela primeira vez, pesa demais, pesa muito. Uma rejeição, uma cobrança, uma comparação, uma insegurança.
uma pressão sobre o futuro. Tudo isso pode mexer muito com a cabeça de alguém que ainda tá aprendendo a lidar com as próprias emoções. E eu acho que muitos adultos esquecem um pouco disso, sabe? Esquecem que também já tiveram medo, insegurança, vergonha, vontade de sumir por causa de uma coisa que hoje talvez pareça boba. E o tempo passa, a pessoa amadurece, enfrenta problemas maiores e começa a olhar pra adolescência como se fosse uma fase fácil, mas talvez não fosse tão fácil assim quando ela mesma estava vivendo aquilo. O ponto não é dizer que todo adolescente tá certo em tudo, ou que todo sentimento precisa virar uma tragédia. Também não é colocar os pais como vilões, tá? Porque muitas vezes eles só não sabem lidar com esse tipo de conversa. O ponto é entender que sentir tristeza nessa fase não é automaticamente um drama. Pode ser confusão, pressão, um cansaço, um sentimento de solidão, um medo do futuro, ou simplesmente uma fase difícil que a pessoa ainda não sabe explicar. E tem uma coisa que eu acho muito real. Às vezes você está em uma idade em que as pessoas cobram atitude de adulto, mas ainda te tratam como uma criança, como um bebê, como uma pessoa que ainda está se desenvolvendo. E tá, claro, mas não tanto quanto uma criança. Dizem que você precisa pensar no futuro, mas ao mesmo tempo eles falam que você não entende nada da vida. Eles te cobram responsabilidade, mas nem sempre ensinam como é que você de alguma forma pode lidar com elas. Aí você fica nesse meio termo estranho, tentando parecer bem, tentando não dar trabalho, tentando não ser um peso, mas por dentro, cara, por dentro tá bem bagunçado. E talvez muita gente jovem se identifique com isso. Eu mesmo me identificaria com isso. Não porque quer chamar atenção, sabe? Mas porque realmente sente alguma coisa e não sabe como é que pode colocar isso em palavras. E quando tenta falar, recebe uma resposta que faz parecer melhor ficar quieto mesmo, sabe? Melhor ficar na sua, melhor guardar pra si mesmo. Só que ficar quieto não significa que passou, sabe? Às vezes só significa que a pessoa desistiu de tentar se explicar algo pra alguma pessoa. Então, não, eu não acho que tristeza na fase da adolescência seja sempre um drama. Às vezes é só alguém tentando entender a própria cabeça. Às vezes é alguém pressionado demais para uma fase em que ainda tá aprendendo a viver. Às vezes é uma pessoa que parece tá normal por fora, mas por dentro tá cansada de fingir que tá tudo bem sempre, sabe? Ao mesmo tempo eu acho importante falar uma coisa pra jovem também. O que você sente é válido, tá? Mas você também precisa tentar, de alguma forma, lidar com isso, sabe? Não dá pra usar a tristeza como uma desculpa pra se afundar mais, se isolar de todo mundo ou não tentar melhorar em absolutamente nada. O seu sentimento importa, é muito importante, mas a atitude também importa, a sua atitude. O que você faz pra melhorar esse sentimento que muitas vezes te persegue, importa. Às vezes conversar com alguém ajuda, às vezes organizar um pouco a rotina ajuda, às vezes se afastar de certas comparações já muda muita coisa. E se estiver muito pesado, pedir ajuda não deveria ser visto como vergonha, como um fracasso, né? Principalmente para homens, né, que são ensinados a não demonstrar seus sentimentos. Enfim, eu acho que o equilíbrio é esse. Não diminuir o que você sente, mas também não deixar aquilo tomar conta de tudo. Entender que sua dor existe, mas que você também pode aprender a lidar com ela. E isso vai melhorando muito com o tempo. E talvez isso seja parte de amadurecer, sabe? Perceber também que sentir isso não é uma fraqueza, mas também aprender que a gente precisa cuidar do que a gente sente, sabe? Nossos pensamentos, cara, muitas vezes são nossos piores inimigos. Muitas vezes. E se a gente não aprender a lidar com eles, você pode
acaba fazendo uma besteira muito grande. E para quem é pai, mãe, irmão mais velho, professor, ou só alguém que convive com jovens, talvez valha pensar um pouco antes de chamar tudo de drama, sabe? Vale aquela parada de você parar e analisar e ver se realmente isso é drama. Às vezes a pessoa não precisa de um sermão logo no primeiro segundo, sabe? Às vezes ela só precisa sentir que pode falar abertamente, entendeu? Depois você orienta, depois você mostra a realidade, depois você ensina a responsabilidade. Mas se a primeira reação for diminuir, talvez ela nunca mais tente falar isso de novo com você e talvez até com nenhuma outra pessoa. No fim, acho que chamar tudo de drama é uma forma fácil de fugir de uma conversa difícil. É mais simples dizer, isso é frescura, do que tentar entender. Só que muita gente não quer exagerar, entendeu? Não quer ser vítima, não quer chamar atenção. Às vezes só quer ser levado a sério por alguns minutos que seja. Então, se você já ouviu que sua tristeza era drama, talvez o ponto seja esse. Pode ser que algumas coisas fiquem menores com o tempo. Pode ser que um dia você olhe pra trás e entenda melhor o que estava sentindo. Mas isso também não significa que o que agora não doa, sabe? O que você sente importa. Mesmo que você ainda esteja aprendendo a explicar. Mesmo que você nem sequer saiba o que está acontecendo. E se você conhece alguém que está numa fase parecida, talvez antes de você julgar, tente ouvir ela um pouco. Às vezes por trás de uma frase simples como eu não estou bem, tem muito mais coisas do que parece aí. E se esse vídeo fez sentido pra você, pode comentar aí o que você acha, se você concorda, né? Ou então se você acha que tristeza na adolescência realmente é um drama, ou se você acha que realmente as pessoas só não levam muito a sério. E se você já passou por isso, talvez, comenta também. Eu sempre respondo as pessoas aqui nos comentários. Não tem tantas visualizações, né? Mas eu vou sempre tentar responder todo mundo que me assiste porque eu sou muito grato. Mesmo que eu esteja no começo. Então, deixa o like para ajudar aqui o canal. Se você puder se inscrever também, vai me ajudar bastante, tá, pessoal? Então, valeu por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Muito obrigado.